Você tem o critério para tomadas de decisão. Então, essa questão da falta de objetividade. Então, eu quero dar alguns exemplos nessa área do problema da falta de objetividade. Primeiro, é normal que você tenha conversando com pessoas para resolver um problema que elas não são objetivas. Então, você escuta que a melhor solução é eólica, a melhor solução para a energia renovável é eólica, mas naturalmente, se aquela pessoa representa uma empresa eólica, você tem um problema de objetividade que você tem que tratar. Eu quero dar um exemplo da minha vida. Eu fui questionado num jantar familiar porque um determinado indivíduo veio me consultar sobre direito trabalhista sem que eu seja um advogado trabalhista, né? E eu falei, mas espera aí, vamos analisar a decisão de um indivíduo que quer decidir se ele vai processar ou não a ex-empresa onde ele trabalhava, né, o seu ex-empregador. Ele tem a decisão de processar ou não processar, e ele tem um impacto que processar e não processar pode trazer para a vida dele. Por exemplo, ele não vai receber uma boa carta de recomendação, não vai receber uma carta de recomendação. Ele trabalhou lá 10, 15 anos, então vai ser difícil ele achar um outro emprego sem que tenha uma indicação, né? E agora vamos pegar a forma de tomar uma decisão. Um advogado trabalhista, na maioria das vezes, ele ganha por sucesso. Ele ganha uma porcentagem do sucesso. Agora a gente está vivendo crise. Peguem 100 advogados trabalhistas e vejam quantos deles seriam objetivos e falariam o que é melhor para você. Porque ele só ganha se você entrar com o processo. Se você não entrar com o processo, ele não vai ganhar. Então, não quero generalizar dizendo que todos são desonestos, porque não é verdade, mas existe um problema na forma que a decisão está estruturada, que ele pode não estar sendo objetivo e você não tem como saber se ele está sendo objetivo ou não, e você se basear na ética dele é também ser naivo. Já no meu caso, eu não tinha nenhum interesse se ele entrasse ou não entrasse. A minha decisão, a minha análise era também holística. Eu entendo muito mais áreas do que um advogado trabalhista na hora de fazer uma análise. Então, isso é só para fortalecer a importância de você analisar se aquela pessoa que está te dizendo o que está dizendo, se ela tem algum interesse, algum conflito de interesse que possa comprometer suas recomendações, né? O que o empresário quer? Eu quero pegar esse exemplo que é muito importante. Aumentar a receita. Você vai entrevistar as pessoas. Para você entender o desafio, você tem que entrevistar as pessoas. Então, o empresário fala, eu quero ganhar mais. E aqui você tem um critério. O critério é ganhar mais. A receita, muito fácil de medir. Mas a gente pode ver em dezenas de exemplos que isso não é verdade. Quando você olha e analisa o caso das pessoas, é muito importante você ter o critério, mas é muito importante você ter o critério certo, né? Quando a gente vê no caso, por exemplo, da Wells Fargo nos Estados Unidos, ela apertava tanto a meritocracia para ganhar mais, para trimestre a trimestre vender mais, que milhares dos seus empregados fizeram coisas ilegais, como abrir contas fictícias para poder atingir as metas. Então, quando você olha, a receita não era um bom critério de sucesso, apesar que primeiramente parecia. A gente vê isso na Lava Jato. Aquelas empresas cresceram e cresceram com metas de receita, mas ninguém olhou que a ética não era tão importante como a receita, né? Então, a gente tem que ter uma forma de criar critérios que funcionem. Então, a gente tem o caso do saque, que é um caso que eu gosto de contar. Eu fui numa empresa onde o dono dessa empresa falou, olha, Daniel, a gente tem um funcionário do saque, ele é o que mais erra. Então, eu acho que você tem que demitir ele. Na verdade, eu te recomendo demitir ele. Eu falei, eu preciso de um mês para fazer uma análise se ele realmente precisa ser demitido ou não. Mas eu falo, mas Daniel, eu estou te dizendo, ele é o que eu mais erro, você não precisa verificar, eu já estou te dizendo. Eu falo, tá bom, mas deixa eu analisar. E ele não conseguia entender por que eu precisava analisar aquilo. E realmente aquele funcionário, ele errava mais ou menos o dobro, a mais do que o dobro do que todos os outros funcionários, né? Mas o que eu fiz? Eu peguei o número de ligações que ele atendia e dividi o número de erros que ele fazia pelo número de atendimentos que ele fazia. E aí eu descobri que ele errava o dobro, mas ele atendia 5 vezes mais do que todo o resto. Na verdade, ele errava menos. Aquela pessoa que era o melhor funcionário, em vez de ser demitido, ele achava que ia ser demitido, ele recebeu um bônus.
porque o critério que estava sendo usado era errado, era apenas erro, mas não era erro dividido por performance. Então a questão de você ter o critério certo ou errado pode definir muito a tua capacidade de inovar, de criatividade, de resolver um problema complexo.